O Senhor está aqui neste lugar, não está? Aleluia, o Senhor está aqui neste lugar. Por esses dias o Senhor tem falado conosco que como o Senhor está avivando a sua igreja. O Senhor, tu precisa entender isso, que por esses dias o Senhor está avivando a sua igreja. Por esses dias o Senhor está queimando a sua igreja. Por isso que você precisa estar queimando. Quem está queimando aqui? Quem está sentindo o seu interior queimar? Eu não sei você, mas eu estou queimando aqui, cara. É dias que o Senhor está levantando a sua igreja com fogo, meu irmão. É dias que o Senhor está levantando a sua igreja com fogo. Nós precisamos buscar por esse fogo, irmão. Nós precisamos buscar por esse fogo, é verdade. Hoje de manhã o Senhor falou em nossos corações: levanta tu que dormes, porque o Senhor está incendiando a sua igreja, para fazer coisas grandes nessa cidade. E hoje eu quero falar, o tema da minha mensagem é o Evangelho como um todo. Semana passada foi uma benção, amém? O pastor trouxe uma palavra dizendo: ei, 2022 vai ter batalhas, mas ei, vamos lá, não é verdade? Uma mensagem que nos deu uns caminhos de dizer: ei, não desista. Uma mensagem que todo mundo gosta de ouvir, porque é uma mensagem de: ei, vamos lá. Mas hoje eu vou ministrar algo que vocês não vão gostar, porque eu vou trazer um caráter de Deus que é um caráter de uau, que Deus é esse? Eu acredito que muitas pessoas aqui, quando entram no YouTube, colocam lá, assistir mensagens sobre graça, assistir mensagens sobre amor, assistir mensagens sobre vida eterna, assistir mensagens sobre prosperidade. E o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele tem tudo isso para os filhos dEle. Diga assim, comigo assim, eu tenho as promessas do Senhor. E essas promessas estão designadas a nós. Vamos abrir em Salmo 100. O primeiro ponto que eu quero destacar na minha mensagem é: Deus, Ele te ama e suas bênçãos é para nós. Nós vamos começar a identificar umas características de um Deus tão bom. Salmo 100, versículo 5. Abrem suas Bíblias. Irmão, realmente, cara, é um tempo que o Senhor está avivando a sua igreja. Salmo 105 diz: pois o Senhor é bom, amém? Oh, glória a Deus. E o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Esse é um Deus que é bom. É um Deus que é bom, igreja. Sabe o que é uma pessoa boa? Vamos trazer aqui, o que é uma pessoa boa? Não que eu esteja diminuindo Deus para um homem, mas o que é uma pessoa boa? É uma pessoa agradável, é uma pessoa querida, é uma pessoa que nós precisamos estar perto, não é? A gente gosta de estar perto. Agora imagine Deus. Respira aí. Esse Deus é bom, Ele te dá o ar que tu respira. Esse Deus, Ele te deu sopro de vida. O amor dEle, o amor leal é eterno. Eu escrevi aqui: um amor leal é um amor que não se limita por sentimentos. Porque nós achamos que o amor muitas vezes é só um sentimento, mas não se limita nisso, meu irmão. Vai além da nossa compreensão. Ele não vai aumentar ou diminuir o seu amor por nós a partir do momento em que damos uma resposta para esse amor. O que eu quero dizer, independente daquilo que tu faz para Deus, o amor dele não diminui e o amor dele aumenta. Ele te ama. Esse Deus, Ele te ama, velho. Tu pode ser o pior pecador da face da terra, mas Deus te ama, mas não ama aquilo que tu pratica. Esse Deus te ama, velho. Nós precisamos como igreja entender isso. Deus, Tu me amas. E nós vamos entender um Deus que te ama.
E o amor dele, a Bíblia está falando dele que a fidelidade permanece por todas as gerações. A fidelidade, deixa lá, mano, por favor. Fidelidade é uma constância nos compromissos assumidos com o outro. Ou seja, ele não vai te largar. Ele não vai desistir de ti enquanto tu respira. Ele não desiste de ti. O amor dele, a fidelidade dele permanece por todas as gerações. Que Deus é esse, hein? Que indiferente daquilo que tu pratica, meu irmão, ele te ama ainda. Por todas as gerações. João 3,16. Um versículo que todo cristão deve saber de decor. A Bíblia fala: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho unigênito, ou seja, o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Parece ser tão clichê, né, Edu? De novo esse versículo que todo mundo conhece. Mas Deus amou o mundo, cara, que deu aquilo que era mais precioso para ele. Ei, para ti, João, para ti, Henrique, aquilo que era mais precioso. O que é mais precioso para ti? Teu filho? E Deus deu, ó, por nós pecadores. Nós já vamos entender esse amor sacrificial. E eu vou te entregar, vou entregar, é teu. Vamos entender para onde que ele entregou esse amor, gente? Mateus 27, 46 diz. Mateus 27, 46 está relatando a morte da crucificação de Cristo, amém? E a palavra do Senhor diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Nesse momento eu vou entender, sabe por que Deus amou o mundo? Que deu o seu filho. É um amor sacrificial, porque neste momento aqui, algo que nunca tinha acontecido na face da terra, nos céus, aconteceu. A Trindade foi separada por causa do meu pecado e o teu pecado. Vocês não entenderam, né? A Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo foram separados por causa do meu pecado e o teu pecado. Porque Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por quê, meu irmão? A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E Jesus, levando os nossos pecados, ele se encheu de pecado. O que houve? Deus teve que virar as costas para o seu próprio filho, porque ele estava levando pecados que não era dele. Pecados que era meu e teu, ele estava levando naquele momento. E naquele momento Jesus sente um peso enorme e diz, angustiado, diz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus tinha uma conexão com Deus tão forte, meu irmão, que ele ia saber a resposta, mas naquele momento ele estava sem o Senhor. Por causa do meu pecado e o teu pecado. Porque a única coisa que faz nos separação de nós com Deus é o pecado. Mas Jesus se humilhou para levar o nosso pecado. Por que será que Jesus suou sangue? Tu acha que ele não estava preparado para apanhar na cara? Para ser crucificado? Ele estava preparado para isso. Mas e para ser separado do Espírito Santo? Para ser separado do Pai por aquele dia. E a gente vem todo bonitão para a igreja, arrumadinho. Entramos aqui dentro, damos glória a Deus e aleluia, e voltamos para casa para pecar. Que doideira, Du. Agora vamos parar um pouco, vamos entender o que o nosso pecado fez. Separou aquilo que era unido.
separou aquilo que nunca tinha se separado. A gente só consegue ver Jesus sofrendo, né? Mas o espiritual, aquilo que foi separado. Vamos entender agora um pouco o que é esse crer? Então eu não preciso trazer mais versículos para a gente entender o amor de Deus, amém? Quem entendeu aqui o amor de Deus? Deu para entender esse amor de Jesus? Eu nem falei que ele foi cuspido, que ele teve que carregar uma madeira nas costas, que ele foi humilhado. Aquele próprio cara que estava furando o seu dedo com aquele pregão, Jesus estava morrendo por aquele cara ali também. Imagine comigo, Jesus olhando para ele e ele pregando a mão dele, e Jesus olhando com um olhar de compaixão: cara, eu vou morrer por ti. De os caras cruzar os pés de Jesus, e Jesus olhar para baixo e: eu vou morrer por ti. Voltamos para João. Vamos meditar mais nesse João capítulo 3. Eu sei que é uma mensagem forte. Muita gente não gosta de ouvir. Mas lembra do tema da minha mensagem, o Evangelho como um todo? Porque a nossa geração só quer ouvir coisinhas legais. Mas ninguém quer ouvir uma parte em que um dia uma pessoa sofreu, um dia uma pessoa ficou sem a comunicação com Deus por causa de nós. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo para quê? Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Glória a Deus, nós vamos ter a vida eterna através de Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome unigênito de Deus. Então beleza, vamos entender o crer agora. O que é o crer? Mano, vai abrindo para mim, faz favor, lá em Tiago 2,19. O que é o crer? Porque muita gente tem uma visão do crer assim: é eu aqui, eu creio em Jesus. Eu amo Deus. Eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Vocês creem que existe só um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Sabe por que eu falei é forte esse versículo, né? A Bíblia está dizendo que os demônios também creem em Deus e tremem. Porque o nosso crer em Deus não pode ser um crer de dizer eu creio e viver no erro. O nosso crer em Deus é o que está escrito lá em 1 João 1,12, que diz: contudo, ao que receberam, aos que creram em seu nome, deu o direito de se tornar filho de Deus. Então esse crer em Deus é tu se tornar filho de Deus. Filho de Deus não pratica as más obras. Quem vive numa fofoca, quem vive no erro, quem vive no engano, quem vive numa prostituição, quem vive numa mentira, não é filho de Deus. Não creu realmente em Jesus Cristo. E logo nós vamos entender isso. Nós vamos entender isso. Olha só que profundo. Então entender aqui que o crer não é um crer assim da boca para fora. Eu sou cristão. Que legal, sou cristão, mas praticando outras coisas erradas. Praticando altas perversidades. O ser cristão é ser cristão. É ser um filho de Deus. Quem que nós somos?
Precisamos praticar aquilo que Deus quer que a gente praticamos. E eu só estou falando do primeiro ponto, e esse Deus tão maravilhoso ainda, lá no João 14, Ele promete ainda o Espírito Santo que vai vir nos ajudar, meu irmão. Ainda Ele não nos deixa órfão quando Jesus subiu aos céus, ainda Ele fala, ei, vou mandar o Conselheiro, o Espírito Santo que vai te ajudar a lembrar todas as coisas que eu falei para vocês. Por que ajudar a lembrar? Porque existe um caminho que nós precisamos caminhar, que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir. Um pouco para frente, no capítulo 16, a Bíblia fala, Jesus diz do Espírito Santo, Ele fala assim, ei, esse Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Existe uma frase assim, ó, depois que eu me entreguei minha vida para Jesus, nem pecar em paz eu não consigo mais. Depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que recebemos eles como Senhor e Salvador, nem pecar em paz nós conseguimos mais. Porque lá dentro vai ecoar, sai disso. Não quero que tu pratica isso, sai disso. Du, sai disso, Du. Meu Deus, é forte isso. Estão entendendo esse Deus? Nem pecar em paz não dá mais. Porque nós somos filhos de Deus. Da justiça, a gente só lembra o Espírito Santo que convence a gente do pecado, não é? E da justiça. Abre para mim lá, mano, 2 Coríntios 5:21. Estava falando com o Cris essa mensagem, eu mandei para ele, eu falei, mano, me ajuda aqui, o que tu acha? Ele falou assim para mim, Du, eu sinto no meu coração de falar esse versículo, e foi uma chave para minha mensagem que diz, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Ele tornou o pecado por nós. Se Ele tornou o pecado por nós, Jesus se encheu de pecado, não é? E por isso que Deus teve que abandoná-lo na cruz. Mas depois Ele ressuscitou. Para quê? Para que neles nós tornássemos justiça de Deus. O Espírito Santo, Ele vem para nos convencer da justiça. Para nos lembrar, ei, um dia Jesus tomou o seu pecado. Um dia Jesus sofreu todos os nossos pecados para que hoje nós sejamos justiça de Deus. Pessoas que caminham corretos, justiça de Deus. Forte. O Espírito Santo não apenas ele está para te dar poder, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, mas para te convencer do pecado e da justiça. E aqui eu entro no segundo ponto, o lado do juízo e a sua ira. Esse é o segundo ponto da minha mensagem. O lado do juízo e da sua ira, que ninguém gosta de ouvir isso. Voltamos para o mesmo texto, João 3,18, que fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então beleza, Du, tem um Jesus tão bom, Deus tão bom, maravilhoso, que entregou o seu Filho, e Ele falou, se você não recebê-lo, para se tornar filho de Deus, para caminhar correto, para andar em justiça, mudar com os teus pecados, se arrepender deles, porque lembra o que é crer, né? Crer não é só encher o peito e dizer, não, eu creio em Jesus, não é isso. Até os demônios creem e tremem. O crer é andar com Cristo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isso é crer em Jesus. E a Bíblia está falando aqui que há uma condenação estimulada pelo próprio Deus. Nós vamos entender isso.
Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então uma recompensa daquela prática errada vai gerar a morte, mas a recompensa de andar com o Senhor é a vida eterna. Então Duto está falando que existe um juízo para quem anda no pecado? Existe? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: existe, meu irmão? E se você está dormindo, fala para ele: se você está dormindo, hoje é dia de acordar e se tornar filho de Deus. Irmãos, vocês estão olhando com uma cara assim meio assustado para mim, é porque eu estou falando muito alto? Mas essa mensagem eu preciso ministrar assim. Não tem como eu falar da ira de Deus, né, gente? Tem uma ira de Deus. Vocês cuidam da ira de Deus, tá, gente? Não, cara, eu preciso de alguma forma se expressar para vocês que existe uma ira e uma condenação para aqueles que não creem em Jesus. Vamos entender, gente? Abre lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 e 10. Eu quero falar, a gente, quando lê a Bíblia lá no começo, não é verdade? A gente vê um Deus de ira. Um Deus que fala assim para Moisés: ei, levanta os teus soldados, vai até a terra e mata os animais, mata as crianças, mata as mulheres, mata tudo. E eu vou te falar que esse mesmo Deus que é do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje e também vai ser o mesmo Deus do dia do juízo. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Lembra de Salmo que Ele é fiel? E vai cumprir tudo que Ele falou na sua palavra? Que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que amam. Olha só, Ele mantém a bondade e obedece os seus mandamentos. 10. Mas aquele que despreza, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Estão entendendo que há uma destruição para aqueles que não estão em Cristo Jesus? Gente, presta atenção numa coisa aqui. Cada mensagem que eu vou falar, cada palavra que eu vou falar, começa a se examinar. Não, começa a se examinar, começa a pensar: pô, será que eu estou assim, ou se eu estou assado, como é que eu estou? Hebreus 9:27, mano. Eu estou trazendo uns versículos mostrando sobre a ira de Deus, que, cara, a gente não pode brincar, irmão. Hebreus 9:27, a Bíblia fala, aqui vai quebrar uns paradigmas aqui. Porque tem crente ainda que acha que existe reencarnação. Tem crente ainda que ora por mortos. Sabia que existe isso? Tem cristão que não lê a Bíblia que ainda ora pelos mortos. Que ainda acredita em reencarnação. O dia eu quero morrer, eu quero reencarnar em riqueza. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer e depois disso, enfrentar Existe reencarnação? Ainda precisamos orar pelos mortos? A nossa intercessão vai fazer alguma coisa pelos mortos? Não, porque Deus é fiel e tudo que Ele falou vai se cumprir. E Ele está falando aqui, morrer uma só vez e depois o juízo. Então olha só, presta atenção no que o Senhor trouxe de manhã para nós. Enquanto respira, dá tempo. Respira aí. Dá tempo ainda. Que depois que tu parar de respirar, meu irmão, já era. É uma palavra dura, né? Mas eu só estou lendo a Bíblia com vocês. Vamos entender o que é o juízo de Deus? Abre lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15, mano. Agora a gente vai entender um pouco sobre o que é essa justiça de Deus. Alguém está com sono aí? Não? Segurem nas suas cadeiras agora. 20, do 11 em diante, fala assim,
Aqui está falando sobre o dia do juízo de Deus. Vou ler com vocês. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Quem está sentado? Deus. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, ou seja, ricos, pobres, negros, brancos, em pé diante do trono, e livros, no plural, foram abertos. Livros. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Vamos dar um pausa aqui. Quando a gente faz o apelo para uma pessoa aceitar Jesus Cristo, a gente conduz essa pessoa a dizer: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Quem já fez essa oração aqui? Quem não fez, eu vou fazer o apelo para a gente orar junto. E isso é fé. Como que nós vamos escrever o nosso nome no livro da vida? Porque isso é fé. Da mesma fé que nós recebemos Jesus, é fé também para escrever nosso nome no livro da vida. Vocês vão ver que importante que é isso. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito. Com o que tinha feito. Presta atenção nisso. Segundo o que estava registrado nos livros. Ou seja, meu amado, tudo que você está fazendo aqui na terra está sendo escrito. Tudo que você está fazendo, errado ou certo, está sendo escrito nos livros, porque no dia do juízo nós vamos ser condenados ou ir para a vida eterna através do que está escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que significa inferno, entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Porque haverá uma leitura daquilo que eu e você fizemos. Próximo, mano. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Chegou o tempo, gente, de a gente parar de brincar com o Senhor. Chegou um tempo de a gente parar de vir na igreja e só, que legal o culto, vamos embora. 2022, está aí, vamos lá. Chegou um tempo de andar de retidão em Cristo. Por quê? Porque enquanto respira ainda dá tempo, galera. Eu sou perfeito do não, mas todos os dias eu me arrependo dos meus pecados. Todos os dias eu tento consertar as cagadas que eu faço. Para que quando lá nesse dia o Senhor começar a ler, tu fez errado isso. Mas aqui tu fez certo. Aqui você corrigiu. Hoje tem muita gente dentro da igreja, todo laçado, todo embrulhado, porque não está indo se desembrulhar e arrumar a sua vida. Está assim, todo adobrado dentro da igreja. E por que eu não sinto Deus? Por que eu não sinto Deus? Porque tu precisa ter uma atitude de mudança de mente, que nós já vamos chegar nisso. Meu, que mensagem forte, né, gente? Mas é isso, cara, nós só estamos lendo Bíblia. Mais um versículo, mano. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. É importante estar o nosso nome no livro da vida? Porque daí se não tiver lá, eu acredito que eles já vão mandar direto. Que forte isso, né? Mas a Bíblia também fala que nós não vamos ser salvos por obras. Sabia que a Bíblia fala isso? Que nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, próprias obras, para que ninguém se glorie. Uau, eu faço as coisas boas, sabia, Dila? Eu faço coisa boa, por isso que eu devo ser salvo. Agora a gente vai abrir uma chave para nós entender aqui. Efésios 2:10 fala assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Tudo dele está, né? Ele é tão lindo que ele está em tudo, meu irmão. Cada versículo que tu lê, o bonitão do nosso Jesus lindão, ele está ali. Nós somos... Olha só, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Olha só, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Ou seja, quando Deus fez a gente, Ele já tinha estimulado uma forma de boas obras para que nós possamos andar.
Então aquela pessoa que se acha tal, vou ser salvo pelas boas obras que eu faço, ela já está se enganando, porque nem essas boas obras não é dela, porque foi o próprio Deus que fez, para que nós andássemos nela, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então todo filho de Deus que recebe Jesus, ele recebe boas obras para praticar. Profundo isso? E eu te pergunto, como estão suas obras? Eu te pergunto mais a fundo, como está a tua leitura na palavra para tu saber o que boas obras são essas? Porque às vezes tu está fazendo uma boa obra, glória a Deus pela tua vida, continua, mas nem sabendo que era Deus que estimulou ela para tu fazer. Aí por isso que tu se vangloria. Eu sou certinho, Deus, eu sou certinho. Eu sou certinho. Estou entendendo que são essas boas obras? Foi o próprio Deus que estimulou para os filhos dele andar. E eu te pergunto, como está a tua vida sobre essas boas obras? Abre Gálatas 5:19 do 21, mano. Eu vou mostrar para nós. A Bíblia fala assim, que nós não somos salvos pelas nossas próprias obras, porque as nossas obras de justiça é como um trapo imundo. A Bíblia não fala que é um absorvente sujo. Trapo imundo quer dizer um absorvente de uma mulher sujo, né? Isso é trapo imundo na Bíblia. Então ele está falando que as nossas obras, é isso, Du. É impureza, joga fora. Olha só, ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são as nossas obras. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, vai se examinando. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se a gente continuar lendo, que eu não vou ler agora, você pode ler em casa, vai falar sobre as obras do Espírito, que são as obras que Deus preparou ali, dizendo em Efésio, para que nós andássemos nela. Por isso que nós precisamos ler Bíblia para a gente entender, cara, eu preciso andar assim, eu estou fazendo errado isso, eu preciso caminhar agora, eu preciso mudar. Por isso que tem muita gente que vive dentro da igreja, não sei quanto tempo, mas não sai da mesma ladainha, porque não ora, não tira um devocional, não lê a Bíblia, aí ela continua exercendo a mesma parada, exercendo o mesmo erro, o mesmo engano. Eu quero te perguntar um negócio aqui, vem comigo. Você está buscando em Cristo o andar com Ele para praticar as boas obras? Pensa um pouco comigo, gente. Cara, isso é... gente, presta atenção no negócio aqui, falando sério. Eu não estou aqui acusando ninguém, tá ligado? Eu só estou pregando para incentivar nós a mudar de vida. Porque ainda respira, dá tempo ainda. Dá tempo de a gente começar a praticar boas obras no Senhor, recebê-lo Ele como Senhor e Salvador. Porque o próprio Jesus, Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para dar vida através dele. E eu também não estou aqui para te condenar, mas eu quero te alertar nesse dia, cara, como está a sua vida, velho? Porque, cara, é insignificante a gente vir só na igreja e não mudar de vida. É insignificante isso, cara. A gente precisa ter humildade de perdoar. Esses dias, eu estava numa batalha tão louca na minha mente, cara. Eu enxergava um monte de pessoas e ficava julgando na minha mente aquela doideira. Eu pensei, meu Deus, e eu senti que eu estava desprezando um irmão da nossa igreja. E eu falei para ele, mano, vem aqui em casa.
É o Mateus. Falei para ele, mano, vem aqui em casa, vamos tomar um café comigo, que eu preciso falar contigo. E o Mateus foi lá em casa, a gente sentou com ele, eu botei o café, eu olhei no olho dele e falei para ele, cara, eu preciso pedir perdão para ti, porque eu estou achando muitas coisas de ti. E eu estou numa batalha muito louca na minha mente por causa disso. Eu acredito que Deus está trabalhando isso dentro do meu coração, essa parada de ficar, apontando com os olhos. Eu falei, Mateus, me desculpa, mano, me perdoa. Ele, mano, eu não sabia de nada. Falei, cara, mas eu preciso te pedir perdão. Porque, cara, a gente tem que ser pessoas assim, ou tu corrige, ou tu fica ali no erro, velho. Só que o terceiro ponto, para a gente finalizar, eu vou voltar por amor dele. Sabe por quê? Porque ele falou assim, lá em Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E o terceiro ponto da minha mensagem é o caminho do arrependimento. Falamos do amor de Deus, que Ele quer nos abençoar e nos dar tudo. Falamos de um Deus que também tem sua ira e sua justiça, que Ele vai cumprir no dia. Alguém aqui, quando eu estava falando sobre os pecados, alguma coisa, se sentiu, cara, eu preciso mudar? Alguém sentiu isso? Não, pode levantar a mão, nós somos tudo pecadores, nós precisamos de Jesus, velho. Então olha só que profundo isso aqui. Existe um caminho para nós, irmão, que se chama arrependimento. Porque enquanto dá tempo, depois que não respirar mais, aí é com o Senhor. Mateus 3, do 1 ao 2. Eu amo esse cara, eu acho muito legal a vida desse cara que se chama João Batista. Porque ele é um cara que me inspira quando eu leio. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então olha só, existe um caminho para nós caminhar. E eu digo assim, de todo o meu coração, gente, presta atenção. Cara, essa mensagem é tão forte que está em risco, sabe o quê? A tua vida eterna. Só a tua vida eterna está em risco aqui hoje, tá? Que se vocês não entenderem nada que eu falei, está em risco. Porque eu estou dando um caminho de arrependimento, estou mostrando pela Bíblia que existe um juízo, e estou mostrando um Deus tão maravilhoso. Então preste atenção que o que está em risco é a vida eterna de nós. E João Batista começou a pregar, arrependa-se porque o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo se batiza, vai para o deserto. Quando ele volta, sabe qual que é a primeira pregação de Jesus? Vocês vão ser prósperos. É isso? Não. No capítulo 4 ele fala, arrependam-se pois o reino de Deus está próximo. Existe um caminho que eu e você precisamos viver uma vida de cristianismo, arrependimento. Todo dia se arrepender, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Até que essa cultura da carne se desimpregne da nossa vida e a gente anda no Espírito. Mas isso precisa ser no arrependimento, começa no arrependimento. Sabe por quê? Essa palavra aqui, deles que eles ministraram arrependam-se, significa metâneo ou metanoia no grego. Que significa, sabe o que? Esse arrependimento? Uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de hábito. Então quando a gente se converte, aceitei Jesus, aí começam os acusadores, tá indo para a igreja, acha que é santo. Não é verdade? Realmente, por isso que a gente fala que a pessoa se converte, porque ela estava trilhando um caminho errado, e ela conheceu Cristo, e ela começou a praticar as boas obras que Deus preparou, então ela começa a andar correto. Isso se chama mudança de mente, isso se chama mudança de hábito. Então, meu irmão, para testificar que tu é um cristão, tu precisa estar mudando de vida.
Olha para o seu irmão que está do teu lado e diz: cara, tu está mudando de vida. Sabe por que eu gosto de fazer isso? De olhar um para o outro? Porque eu lembro que quando... é fora da mensagem aqui, é só para a gente rir um pouco, tá? Porque vocês estão tão apressivos, tá? Só mais 5 minutinhos, rapidinho. Porque eu lembro que quando eu vinha brigar do Cadeça... Que a gente já brigou, todo casal brigou, né, gente? Eu lembro que quando eu e a Dessa brigava e a gente vinha brigados... O pastor falava isso: olha para o seu irmão. E quem estava do meu lado? A minha esposa. Eu tinha que olhar no olho dela. E isso a gente acabava se perdoando. Eu gosto de fazer isso porque vai que tem algum casal aí que veio bicudo, né? Mas voltando para a mensagem aqui sobre arrependimento, galera. Mas isso que eu falei é arrependimento? Às vezes nós precisamos olhar um no olho do outro e dizer: cara, me perdoa. Né, Mateus? Às vezes a gente precisa fazer isso. Cara, me perdoa, velho, vacilei. Escapou. Então essa mudança de mente, gente, a gente precisa colocar em prática. Eu vou citar 3 pontos sobre o que é arrependimento. Vamos lá. Primeiro, reconhecer o seu pecado. Isso é chave de discipulado, ó. Reconhecer o seu pecado. Pô, tudo isso que tu falou realmente, cara. Eu estou praticando tudo isso que tu falou. Glória a Deus pela tua vida, porque tu reconheceu. O segundo ponto do arrependimento é sentir tristeza pelo pecado. Mas não uma tristeza segundo Judas Iscariotes, né, que morreu enforcado, porque ele sentiu um remorso. Enganei Jesus. Mas sentiu uma tristeza segundo Pedro, que negou 3 vezes, mas depois se arrependeu. A gente precisa sentir tristeza para o arrependimento, para dizer: Jesus, eu preciso mudar. Eu vou contar só um pouquinho da minha história. Eu era um viciado em pornografia, velho. Até eu me libertar disso, dessa desgraça. Quantas vezes que eu fazia o ato, eu ia orar e falava: Deus, caí de novo, Jesus, me perdoa. Mas eu ia para o caminho certo. Pedia perdão e naquele momento eu senti o perdão dele. Beleza, eu vou mudar de vida. Pô, caí de novo, Senhor. Mas não vai, eu falava assim: mas não vai ser isso que vai me parar, Deus, eu vou vencer. E graças a Deus, irmão, nunca mais. Sabe por quê? Porque chegou um momento que eu falei assim: chega, eu não quero mais viver nessa podridão, nesse engano que está me segurando, me travando. Pecou, chega mais perto dele. Pecou de novo, chega mais perto dele. Mas para quê? Para que impregne uma hora e, cara, eu vou mudar, mudei. Esse é Jesus. E o terceiro ponto, não praticar mais. A gente se arrepende, sente tristeza e chega, eu não vou mais praticar. Isso é um verdadeiro arrependimento. Queria chamar o Ministério do Louvor para nós terminar. Passei 5 minutinhos, mas vamos pegar só mais 5 minutinhos para a gente orar junto, amém? Então todo mundo bem? Posso pegar mais 5 minutinhos? Quem dá 5 minutinhos aí, levanta a mão. 10, 20, 30, 45, mais 1 hora. Glória a Deus, gente. Lembre-se, eu não estou aqui para te condenar, mano. Eu não estou aqui para te julgar, porque eu sou um pecador. Mas todos os dias eu faço isso aqui, ó, na frente da minha cama e fico ali, ó. Sabe qual que é a minha primeira oração? Jesus, me perdoa. Me perdoa, tá, Jesus? Essa é a minha primeira oração, porque, cara, eu sou um pecador que está buscando viver uma vida correta. Eu sou um pecador que está tentando buscar uma santidade em Deus que hoje o mundo quer me roubar. Eu sou um pecador que fui justificado por Jesus.